Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, trazendo para você hoje mais uma vez um conteúdo exclusivo desse canal, que está aqui para falar sobre diversas coisas, mas uma delas é a exploração espacial. E hoje eu vou trazer aqui para a gente uma convidada muito especial para falar de um tema que nós já conversamos um pouquinho nesse canal, de uma forma introdutória, mas ela vai dar, assim, detalhes especiais que tem a ver com o direito espacial, tá? O direito espacial atualmente é um ramo do direito internacional público, mas que cada vez mais ele se estende para o ramo privado, que visa regular as atividades humanas no espaço exterior, tá? Isso porque em toda a área que tenhamos presença humana, relações humanas, surge a necessidade de haver uma regulamentação dessas ações. Esse ramo legal tem uma variedade de assuntos, que é regular as próprias atividades em si, e também indicar responsabilidades, como devem ser realizadas a exploração dos recursos espaciais, como tratar a relação dos estados quando estamos lidando com esse setor, e crescendo. E isso tudo tem crescido devido às novas tecnologias e aos novos atores nesse ramo, como, por exemplo, o New Space, que são essas empresas novas aí, usando os recursos e trabalhando nessa área de exploração espacial. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer uma pessoa que trabalha e entende disso, que não sou eu, que é a Natália Rosa de Oliveira. A Natália Rosa de Oliveira é uma advogada internacionalista, ela é mestre em Direito e Direito Internacional, é especialista em Direito e Política Aeroespacial e em Relações Internacionais. Além disso, ela tem a participação no Multi-Court Manfred Lachs, acho que é assim que pronuncia, depois ela me corrige, Round América Latina em 2022, que é uma competição de direito internacional voltada para o setor aeroespacial e ela representou o Brasil. Ela ainda é foi membro da equipe da ISU, né, que eu participei do ano passado, da SSP 23, e atualmente ela ocupa a posição no Latin American Regional Partner da Space Generation Advisory Council, que é o SGAC. Gente, não estudo falar português com inglês, mas tudo bem. SGAC, que é extremamente importante e relevante aqui para a nova geração que está vindo aí para o espaço. E entre no palco, então, a Natália Rosa de Oliveira. Bem-vinda, Natália, ao nosso canal. Estou muito feliz que você esteja aqui. Deu certo. Obrigada, Cláudia, pelo convite, principalmente porque é um tema que eu gosto de falar muito. Quando eu comecei a estudar o direito espacial, isso foi um dos objetivos, e de outros colegas que são da área também, disseminar esse novo ramo do direito, né? Não é tão novo, mas a gente sabe que no Brasil ainda pouca gente sabe que existe, sabe da importância, e é sempre bom falar um pouquinho e mostrar que pessoas que também são do ramo de ciências humanas, sociais aplicadas, também têm a possibilidade de trabalhar com o setor espacial, que é um setor que eu gosto muito, né? As pessoas acham que só é preso na questão se você é um engenheiro ou não, mas quando a gente acaba lançando um satélite ou mexendo com essas atividades espaciais, vários outros ramos são incluídos, né? Como o próprio ramo jurídico, às vezes até mesmo social, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje. Nossa, e eu tô muito animada porque, gente, essa parte assim, eu sou da física, tá? Então, você imagina que de direito eu não entendo quase nada. E quando eu tive esse contato com essa experiência de entender essa multidisciplinaridade das atividades espaciais, porque não adianta eu fazer física se eu não tiver uma Natália ajudando aí esse processo a acontecer, tá, gente? Então, não pensa que uma coisa está desconectada com a outra, tá? E é isso aí que a gente vai tentar convencer, não convencer, porque eu acho que já é fato, né, Natália? Mas mostrar para vocês. E, Natália, o que fez você vir parar exatamente nessa carreira, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu fiz direito, mas nunca querendo advogar em si, sabe? Ir para fórum, trabalhar com direito penal, direito de família. Eu sempre pensei muito no ramo internacional do direito, né? Então, eu me formei, acabei fazendo OAB, tudo, atuando como advogada, mas eu tinha uma inquietude de querer algo mais. Tanto é que o meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para o direito internacional e eu acabei começando a pesquisar como eu podia me aprofundar mais, né, na parte acadêmica, para então entender como eu podia aplicar, né, de forma prática. E acabou surgindo que eu achei um local que tinha mestrado em direito internacional, específico, né, tanto para internacional público quanto privado, que a maioria dos lugares no Brasil acaba que não tem isso. Falei, não, é para lá que eu vou.
e acabei entrando em contato com o orientador e mas fui no primeiro momento para estudar questões relacionadas a migrações forçadas e direitos humanos. Mas chegando lá, na segunda semana, eu descobri que tinha uma cadeira chamada Direito e Política Espacial. Falei, gente, mas nunca ouvi falar disso. E eu sou uma pessoa, assim, que eu fui criada tendo muito contato com o setor aeroespacial no geral, né? Meu pai pilotava, eu cresci no aeroclube, sempre foi uma parte que eu me interessava como uma curiosa, estudava por conta própria, sempre estava atenta às últimas notícias, mas nunca pensei que eu podia relacionar as duas. Até que eu descobri esse grupo de estudo, entrei em contato com um professor, o professor Olavo também, que é um dos pioneiros aqui no Brasil, que trata disso, foi uma das primeiras teses na USP com relação a isso. E ele, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, o jeito que ele fala vai te levando a querer, pelo amor de Deus, eu preciso estudar mais, preciso trabalhar com isso. E ele conseguiu, tipo, não me convencer, né, de certa forma, porque eu já tinha o pezinho lá, né, de ser uma área que eu gostava, e comecei a ver como era um mundo e como era importante essa questão espacial, coisas que assim, a gente nem imagina, né, da nossa dependência, né, desse setor, e como falta profissionais nessa área e como falta discussões nessa área, principalmente no Brasil. Fora do Brasil ainda tem um pouco mais, como há uma necessidade de regular e de ser estudado. E acabei que, durante o mestrado, eu fiz as cadeiras dele, depois acabei fazendo a especialização específica, juntamente com ele e com outros professores. E acabou que eu estou aí, foi tipo uma área do direito que academicamente me abriu muitas portas, que me dá prazer de falar. Então, foi uma área que eu conheci muita gente de fora, não só do Brasil, com outras perspectivas. Tive que aprender um pouquinho da sua parte de física, química, o porquê que usa combustível, porquê que é importante essa exploração desse determinado recurso, porque ele vai gerar tal coisa. A gente acaba tendo que dar uma entendida nisso também. E a questão realmente das oportunidades, né? Foi o direito espacial que me levou a competições fora do Brasil, foi o direito espacial que me levou a trabalhar para a ESU, né? E você sabe que é uma experiência incrível e que você conhece muita gente, você conhece vários ramos, né? Tipo, nunca na minha vida, quando eu estava lá na minha faculdade de Direito, eu ia imaginar que eu ia sentar numa sala de aula e aprender como fazer um foguete. Uhum. E me deu muito, foi o que me abriu as portas. E fala então pra gente, assim, para quem não está acostumado com esses termos, né? O que é direito espacial? Assim, de onde surgiu o direito espacial? Por que alguém inventou isso? A gente sabe, né? Mas as pessoas às vezes não sabem. O que é direito espacial? Bom, de uma forma resumida, a gente pode tratar o direito espacial como um ramo do direito internacional público, né? Porque a origem dele tem que ser internacional, porque a gente sabe que é uma atividade que nunca vai abranger somente um país. Então, ele é um ramo do direito internacional público que está se tornando cada vez mais internalizado e privado por causa das empresas, mas que vai tratar basicamente da exploração espacial e da presença humana no espaço. Então, ele tem a sua origem na década de 50, que é quando a gente tem o lançamento do primeiro satélite, que é o Sputnik, em 1957. Então, a partir desse momento, começa a se entender que, ok, a gente tem humanos no espaço, tem duas potências numa Guerra Fria, que era a época da Guerra Fria, tinha a União Soviética, né, que foi a responsável pelo lançamento, temos os Estados Unidos. Como é que a gente vai fazer para que o espaço não vire mais um local para essa guerra se prolongar? Como é que a gente vai fazer caso aconteça algum dano aqui na Terra? Quem vai ser responsabilizado? E começa a surgir várias questões, né? Eu falo que o direito ele tem um problema porque ele não acompanha a tecnologia, né? Então, a tecnologia surge, junto com ela começam a surgir as dúvidas e o direito vem correndo atrás para tentar responder e regular. Então, foi esse o grande surgimento do direito espacial, né? Com a Guerra Fria. Lógico que a gente tem todo um histórico para trás, né? De como foi acontecendo, questão da criação de mísseis, né? Intercontinentais que possibilitaram, toda uma parte mais técnica, que com certeza você vai falar muito melhor do que eu, mas que o grande marco para o direito é esse ano de 1957, em outubro, tanto é que em outubro a gente tem uma semana todo ano reconhecida pela ONU, que a gente faz uma semana comemorativa com várias questões, falando só sobre o ramo espacial, né?
Então se dá início com essa corrida espacial e surge direito e essa necessidade realmente de regular as atividades espaciais. Então, basicamente é isso, é uma regulação do que está acontecendo no espaço. E como consequência, né, desse primeiro pontapé inicial e dessas discussões internacionais que foram tendo, né, a gente tem criação de tratados que são utilizados até hoje, são 5 que são os basilares, e que eles vão dar princípios, né, que a gente chama no direito, que é o que vai nortear, né, e que vinculam os estados como eles devem agir, né, nessa exploração, nessa atividade. Então, o que a gente pensa que é simplesmente um estado chega, tem dinheiro, manda um satélite, não é assim que funciona. Que ele pode deixar o satélite lá para sempre, também não é assim que funciona. Que ele pode colocar arma num corpo celeste? Não pode. E que, por exemplo, que ele pode se apropriar de um terreno. Sabe quando tem aquelas histórias que aparece gente vendendo terreno na Lua? Isso é proibido, tá? Não tem como. Uhum. E tudo isso é o direito que vai sendo construído desde a década de 50, internacional, que vai dar essas diretrizes. Então, eu acho interessante até aqui falar dos principais tratados que a gente tem, que ele vai conseguir nortear até a nossa conversa toda, né? Uhum. Então, o primeiro que eu acho importante falar é o Tratado do Espaço, que foi criado em 1967, que é o primeiro tratado, e ele é um marco, ele é considerado o que a gente fala de Magna Carta, né? Então, ele é a base que vai, meio que um tratado guarda-chuva, que vai nortear todo o resto das atividades espaciais até hoje. E que ele vai consolidar várias práticas, né? Que já eram aceitas de forma costumeira, que os estados faziam sem ninguém obrigar, mas agora vincula. E é um tratado que deu muito certo, porque ele tem 180 países signatários, inclusive o Brasil, né, desde 1969. Então, dentro desse tratado, a gente vai falar do princípio da não apropriação, que quer dizer que o espaço pertence a toda a humanidade. Então, não é porque os Estados Unidos chegou na Lua primeiro e colocou uma bandeira que a Lua é deles. Não é porque um determinado estado, um país, como já acontece, está tentando fazer uma plantação na Lua, que por causa daquela plantação ela vai ser possuidor daquela terra. Isso não existe. E, além disso, esse tratado também vai trazer que toda atividade espacial ela vai ter que trazer benefício para a humanidade como um todo. Então, não é o ideal que você tenha essa atividade e só traga dinheiro para aqueles grandes atores que sempre tiveram. Por exemplo, só os Estados Unidos, que tem a NASA, que vai poder trazer benefício. Não, é uma tecnologia que tem que ser compartilhada, e o tratado vai falar isso, da cooperação internacional, vai falar do tratamento que tem que ser dado aos astronautas, e vai falar do uso da Lua, de demais corpos celestes, como deve ser explorado, como não deve ser, e importante também da responsabilidade, né? Principalmente a responsabilidade do estado lançador, que é aquele estado da onde é lançado o satélite ou que produziu, ajudou a produzir. Isso é muito importante porque, à época, né, os países que faziam esse tipo de atividade eram países muito, muito ricos e dificilmente a gente via um país emergente atuando nisso, né? Então, se acontecesse algum prejuízo, por exemplo, lancei um satélite, não deu certo, ele caiu e destruiu um pedaço de uma vila. Como é que a gente vai responsabilizar esse país mais rico com um país mais pobre? Então, a gente já teve toda essa questão regulada, né, a partir desse tratado, que ia ter uma regulamentação maior, né, que a gente vai ver nos próximos tratados. Então, é um tratado que é usado até hoje, tem vários pontos que não é para ser mudado, né, porque já está muito consolidado, e que influencia questões que a gente tem hoje em dia também, né, como a própria exploração do espaço de recursos espaciais, mineração, que são temas que a tecnologia vai avançando e que ele ainda não cobriu, mas que a gente tem que usar como base, sempre. Um outro tratado também muito importante, que o Brasil também faz parte, é o Acordo de Salvamento de Astronautas, que surge anos depois, né, e, na verdade, também pelo próprio período, década de 60, 70, continua a Guerra Fria, a gente sabe que astronautas eram militares necessariamente naquela época, né, hoje em dia isso vem se modificando, então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos e outros países conseguem chegar no consenso que, eles são militares, mas eles não vão ser tratados como militares, eles vão ser tratados como pessoas que são enviadas da humanidade. Então, se por um acaso um astronauta americano cai no território russo, ele tem uma obrigação moral e legal internacional de restituir
e restituição e salvo. E isso inclui também alguns objetos, que também teriam que ser restituídos, mesmo porque a gente sabe que a tecnologia espacial como um todo, ela sempre vai ter questões tecnológicas sigilosas e sempre vai ser uma tecnologia dual, né? Sempre vai ter temas sensíveis para a segurança do país. E é importante a gente ver essa questão histórica do tratado mesmo, né? Que a gente vê o quê? Naquele tempo todos eram militares para não correr esse risco, então eles já colocam como uma figura excepcional, não apenas como militar comum, justamente para trazer essa proteção, e ainda há uma cooperação internacional, de acordo com esse tratado, entre os estados, que se por acaso esse astronauta cai numa região de mar, né, que pela regra do direito internacional não responsabilidade de nenhum país, né, nenhum país tem uma soberania, todos os países que têm condição vão se juntar e vão resgatar esse astronauta. Mas é engraçado como a gente vê como o direito vai ficando obsoleto, né, conforme vai trazendo novas tecnologias, por causa que, atualmente, a principal questão e o turismo espacial? Quem é turista se encaixa como astronauta? Os países têm que devolver, têm que auxiliar? Como é que vai ficar? E a gente não tem uma resposta para isso ainda, né? E a gente vai para um outro tratado, que é o Tratado de 72, que é a Convenção sobre Responsabilidade Internacional pelos Danos Causados, que eu acho que é um dos mais importantes na minha concepção, porque embora fala lá atrás, como eu falei no principal, né, do Tratado do Espaço, que é a Magna Carta, ele não conceitua como vai ser feito isso e nem o que seria um Estado lançador, nem nada disso. E aqui vai trazer tudo pormenorizado, como vai se dar essa responsabilização, o que é um Estado lançador, vai falar o que é uma responsabilidade objetiva, né, que a gente tem no direito internacional, ou seja, qualquer dano que ocorrer na Terra por um objeto espacial, quem é o responsável, o Estado responsável, ele vai ser responsabilizado independente se for um ato lícito ou ilícito, se ele teve culpa ou não. Então, isso é muito importante justamente para dar proteção para aqueles países menos favorecidos e tudo mais. Diferente da questão do espaço, já no espaço, que pela lógica da época era países que estariam mais iguais, né, nessa competição tecnológica e de dinheiro, no espaço seria o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Aí sim você vai ter que provar a culpa, né, do outro. Mais também vai falar da questão dos estados que são legitimados a pedir indenização, tempo, coisas mais técnicas. Temos também um outro que o Brasil é signatário, que é a Convenção de Registro de Objetos Espaciais, que vai auxiliar nessa questão da responsabilização, que é a obrigatoriedade de você colocar o nome do estado que lançou, a denominação do objeto, o dia que vai ser lançado, de que território, parâmetros de órbita também, que vai ajudar a organizar, que a gente vai falar mais para frente, que é um problema que a gente tem, a função do objeto, justamente para ficar mais fácil de descobrir de quem que é aquele objeto, caso tenha algum dano ocorrido e ir atrás. Essas informações são registradas por um órgão interno do país, que ele tem que ter, e passado para o secretário-geral da ONU. Então, é uma informação internacional que, se você entrar na parte de questões espaciais da ONU, você vai achar os registros dos satélites dos países que mandaram para lá. Então, você tem como ver isso. Embora a gente saiba que hoje em dia não todos mandam. E, por último, a gente tem o Tratado da Lua, que o Brasil não faz parte, e é meio que o tratado patinho feio, né? Porque é o que teve menos adesão. Adesão, que é o mais complicado, hein? E que vai falar justamente da exploração da Lua e de corpos celestes, meteoros e tudo, mas que já foi feito numa época que, historicamente, os estados estavam vendo que poderiam tirar outras vantagens econômicas do espaço, então não quiseram se comprometer, né? Mas hoje em dia a gente tem uma lacuna, né, de como vai se dar essas atividades e tudo mais, a gente vê que faz falta. Então a gente tem esses 5 tratados principais, que vão dar todo esse norte, que é a base do que a gente regula qualquer atividade espacial atualmente. E acaba surgindo hoje em dia outras legislações nacionais, mas a gente vai vendo ao longo da discussão aqui nossa hoje. É impressionante como a gente você, né, tá participando dessa construção da história, né? Porque imagina que como a exploração espacial ela está crescente nesse tempo, ela começou lá em 57, mas digamos assim, foi mais colocar satélite, foi mais militarizado, a gente teve as missões Apollo que foi para a Lua, mas sempre num caráter assim exploratório, tentando entender um pouquinho de como que a gente ia fazer isso. E de repente agora chega um boom, né, de uso do espaço
E aí começa a aparecer diversas questões que a gente não imaginava que a gente ia ter que lidar, mas rápido, muito rápido. E aí tudo que a gente tinha, tudo que vem sendo construído precisa ser reavaliado, reestruturado, e ainda com questões novas, né? Porque é mais ou menos como a internet, né? Uma coisa que aconteceu e a gente não imaginava como ela ia decorrer, e aí agora a gente precisa entender como a gente vai lidar com ela. Mas a Exato. exploração espacial, ela tem agora, né, novos players como a New Space, né, que a gente pode até vir a falar o que significa tudo isso e qual é o impacto que isso acaba tendo, né, nessa relação de direito espacial. Mas assim, quando a gente fala do uso do espaço exterior, o que ele difere do uso do espaço interior, vamos dizer assim, com relação a essa parte aeroespacial? Mas a ideia é, tipo assim, o que difere quando a gente fala de exploração espacial do uso do espaço próximo aqui, que seriam, né, o avião, um míssil, qualquer coisa que está aqui na parte mais baixa, com o que está no espaço exterior. Qual é a principal diferença entre esses dois movimentos do uso do espaço? Eu acredito que a principal diferença entre esses dois, que a gente fala do espaço aéreo, né, que seria o espaço soberano, para o outer space, né, que é o espaço exterior, se encontra justamente no direito. Por isso que a gente tem dois ramos do direito. Eles se conectam, de certa forma, mas são dois ramos completamente distintos. Então, muitas vezes tem gente que fala direito aéreo espacial, mas aí você vai ver a pessoa só sabe do direito espacial ou só do direito aéreo. Porque, assim, a legislação é muito, muito diferente. Primeiro ponto, quando a gente vai falar do espaço aéreo, espaço soberano, a gente tem que colocar que o Estado tem uma soberania sobre aquele território. Então, não pode simplesmente eu chegar com o meu avião um dia e falar, eu quero entrar nos Estados Unidos, no espaço, passar por lá. Ou eu quero entrar no México. Isso não vai acontecer. Eles têm autonomia, eles têm legislações próprias para aquela parte, né? Tudo. É um lugar que eles possuem. É um lugar que a responsabilização vai se dar de maneira diferente, é um lugar que, da mesma forma, depende muito do direito internacional, mas que já está muito mais regulada, justamente porque é uma questão que já aconteceu lá de trás, a gente já teve o avanço tecnológico e realmente eles viram as necessidades e já está muito mais regulada, e agora não é a mesma coisa que a gente encontra com o espaço exterior, com o outer space. Primeiro que é um ramo que sempre vai ser do direito internacional, porque não pertence a nenhum país, pertence à humanidade. É tipo como se fosse a Antártica. É um ramo, é um lugar que o objetivo principal é trazer benefício para a população no globo no geral, para a categoria humana. Então, sempre vai ter que ter uma pesquisa científica voltada, não pode simplesmente ter uma exploração por exploração só para ter um lucro, embora alguns países tenham lutado para chegar nesse ponto, mas ainda não temos nenhuma resolução, uma lei específica, mas, na verdade, o que a lei fala hoje é que não pode. É um lugar que você não pode militarizar, por exemplo, eu não posso colocar uma arma nuclear na Lua, isso é proibido. No meu espaço aéreo eu posso fazer o que eu quiser. Então tem muito essa diferenciação, mas o grande problema, que não é de hoje, mas que hoje se tornou maior, é saber aonde acaba acontecendo essa delimitação. Por exemplo, aonde termina o meu espaço aéreo e aonde começa o outer space, aonde termina o poder do meu Estado e aonde começa esse status de soberania internacional. E a gente não tem uma resposta. E não é interessante para a maioria dos países ter essa resposta. Porque, por exemplo, existem países que usam tecnologia satelital para fazer espionagem. E eles acabam pegando um satélite, pode até pesquisar na internet, quem tiver interesse, ele deixa na órbita mais baixa que ele consegue e de lá eles descem câmeras que estão acopladas ao satélite. Aí vem o país que está sendo monitorado e fala, ele invadiu meu espaço aéreo. Aí outro fala, não invadiu, ainda estava lá. Quem disse que o espaço aéreo de vocês terminou aqui? Então essa é a maior discussão. E outros pontos que surgem também, né, que nem a questão do próprio turismo espacial. Eles realmente saíram do espaço aéreo ou eles simplesmente estavam num espaço aéreo um pouco, tipo, que chega a ter gravidade zero? Porque tem tem um monte de discussão com relação a isso. Tem gente que fala que é a 100 km, tem gente que fala que quando atinge tal ponto.
Então, a gente nunca sabe. E dependendo de onde tiver esse turista espacial, ele vai ter tratamentos diferentes. Dependendo de onde ele tiver, pode até ser exigido dele que ele tenha um visto para sobrevoar o território de determinado país. Então, é uma discussão que ainda ocorre, que a gente não tem resposta. Eu acho que não vai ter uma resposta simples, porque envolve muitas questões de políticas de relações internacionais e influências em segurança nacional de cada país, mas que faz realmente essa diferenciação entre o que seria o espaço aéreo e o outer space, né? E interessante notar que o Brasil, ele tem uma cadeira no Corpus, né, que é o órgão responsável, né, por discutir essa temática, que trata justamente da delimitação espacial. E não chegamos à conclusão, a gente está vivendo uma era atualmente nas relações internacionais, né, que está cada vez mais difícil ocorrer grandes acordos bilaterais e chegarem a consensos e os estados se vincularem a eles. Então, assim, não vejo no futuro próximo que vai ter uma resposta. Enquanto isso, a gente tem algumas legislações nacionais que colocam um certo limite. Por exemplo, a legislação nacional dos Estados Unidos falava que quem chegava, se não me engano, a 100 quilômetros de altitude... 100 quilômetros, que é a linha Uhum. Exato, ia ganhar uma estrela comemorativa, como se fosse um astronauta, asas, não sei o quê. Isso já foi tirado, porque teve a questão do turismo, já teve o lançamento. Então, como eu falei, o direito vai se adaptando, mas sim, existe uma diferença, são regimes jurídicos muito diferentes, um é muito mais regulado, o outro ainda carece de algumas regulamentações, a responsabilização é tudo voltada para a soberania de um determinado estado, o outro não, a gente tem que pensar no benefício que vai trazer para toda a humanidade, então temos essas diferenças, né, que é muito importante a gente ter essa delimitação, ou saber, pelo menos, para deixar tudo mais claro, o que não ocorre atualmente, e isso acaba trazendo insegurança em alguns aspectos. E aí, a gente, assim, se a gente já estava tendo uma dificuldade para lidar com isso a nível de estados, entre estados, quando a gente coloca, então, o tal do New Space na jogada aqui, gente, New Space, vamos dizer assim, seria tal do SpaceX, por exemplo, né? Blue Origin, por exemplo, né? Então, quando a gente coloca esses players, não só elas, né? Mas vários players do New Space aí a gente faz aí a salada fica mais complicada ainda. Então, eu vou pedir para a Natália falar quais são esses desafios com relação agora à entrada dessa crescente, né, dessas empresas nesse New Space. Aliás, qual é a definição de New Space dentro do contexto do direito e como ela se encaixa nessa problemática toda aí? Então, o New Space seria justamente essa questão dessas novas tecnologias e essa nova corrida espacial, né, que a gente chama, que é a corrida espacial dos entes privados. A gente sabe que a atividade espacial é uma atividade muito arriscada e cara, e que até poucos anos atrás era feita exclusivamente por países. Só que de uns anos para cá, isso foi se modificando e está cada vez mais entrando empresas privadas para fazer esse tipo de atividade. Isso que seriam esses novos atores, além de outros países emergentes, né? Primeiro porque foi uma atividade que ficou um pouco mais barata com relação ao início dela, isso é uma tendência tecnológica, né? Conforme a gente vai tendo mais acesso, tudo vai aumentando a produção e vai se tornando mais barata, continua sendo muito cara. Mas aí começaram a ver essas empresas privadas que poderiam ter lucro com isso. E realmente a gente tem várias atividades que no espaço a gente já utiliza que dão benefício econômico, né? Por exemplo, a própria telecomunicação, a gente tem vários satélites de empresas de telefonia, questão de GPS, e tudo isso pode ser privatizado e virar lucro. Então, isso seria o New Space. E qual que é o desafio que a gente tem com relação a isso? O desafio principal é porque a nossa legislação que a gente tem hoje, essa legislação internacional que é a base, que tem que ser seguida, ela foi pensada para uma relação entre países, e ela foi pensada num período de tensão. E ela nunca teve essa previsão de que um dia poderia ser uma questão comercial, poderia ser uma questão que entraria empresas privadas. Então, por exemplo, quando eu falo lá daquele tratado que fala da responsabilidade por danos, a responsabilidade por danos é do Estado. Mas se eu pego a SpaceX, por exemplo, e lanço aqui do Brasil,
e acontece alguma coisa errada, e explode uma centena de pessoas na onde está lançando, a responsabilidade do Brasil. Uhum. E a gente não tem uma regulamentação com relação a isso. Outras coisas são as próprias legislações internas do Brasil, de países no geral, né? O Brasil a gente não tem. Então a gente não consegue falar como que essa empresa vai se colocar aqui, quais benefícios. Sempre, a maioria das vezes são empresas de fora. Como vai se dar essa questão da responsabilização? Como vai se dar a tributação? São vários pontos que a gente não sabe como colocar e passar para uma empresa. E isso é extremamente ruim. Eu não acho que a questão de ter privatizado, né, parte do espaço seja uma coisa maléfica, como alguns colegas falam, né? Eu acho que é uma coisa que beneficia, é para trazer benefícios, mas tem que ser regulado para trazer benefícios para todo mundo, não só para o dono da empresa. E a gente não ter essa regulamentação interna é prejudicial, porque a gente traz insegurança para essas empresas de investirem no Brasil, por exemplo. E o Brasil é uma grande potência em vários aspectos. Por exemplo, a nossa localização geográfica, a gente tem um dos melhores lugares do mundo para fazer lançamento. Que começou agora uma tentativa de privatizar uma parte, que só era uma questão militar. Veio uma empresa, já lançou aqui, mas várias outras desistiram. Por quê? Insegurança jurídica. Não ter essa legislação interna. Mas eu acho que basicamente só para vocês terem uma noção, gente, do balaio todo, assim, os Estados Unidos, pela primeira vez, puniu uma empresa por não ter feito o decomissionamento do deorbit do satélite. Então, isso aconteceu no ano passado pela primeira vez na história. Então, tipo assim, ele abriu o primeiro precedente de uma empresa privada sendo punida porque não atendeu uma legislação interna. Os Estados Unidos têm isso. O Brasil ainda está trabalhando nisso, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho no INPE, sou controladora de satélite. O INPE é um órgão de Estado. Então, se tem um satélite vinculado ao INPE, já é natural que o próprio Brasil seja responsável por aquele satélite. Mas a gente tem empresas privadas agora que podem estar comprando satélites, desses satélites de prateleira que a gente fala, de outras empresas que têm fornecido satélites para o Brasil para atender uma demanda assim nossa, que não são nem controlados pelo Brasil. Às vezes são controlados por uma empresa lá de fora. Então, por exemplo, vamos supor, a própria Visiona, ela comprou um satélite, quer dizer, ela fabricou um satélite, usou, né, até o INPE, o laboratório de teste foi, mas ele foi lançado pela SpaceX, por exemplo, né, num das naves de lá, foi lançado por lá e está sendo controlado por uma empresa externa, mas quem é responsável nesse caso? Entendeu? Então, essa é a dificuldade, porque, por exemplo, a Visiona como uma empresa dentro do Brasil, será que ela tem capacidade de ser responsável por um objeto no espaço nessa dimensão, como uma instituição? Ou é o Brasil que tem que ter essa carga dessa responsabilidade, mesmo sabendo que até mesmo o controle desse próprio satélite não está aqui na mão do Brasil? Então, o lançamento não estava na mão do Brasil. Então, tipo assim, qual é esse nível de corresponsabilidade? E é aí que entra o que a gente está conversando aqui, que a Natália está falando. Olha o embrolho dessa situação. Porque a gente sempre acredita que vai dar tudo certo, né, Natália? Mas não necessariamente isso acontece. E a história está aí para mostrar para gente que a gente não pode ter problemas. Não necessariamente. Nesse caso, por exemplo, como que fica essa situação? Quem é responsável pelo quê? Bom, se a gente pegar só a legislação internacional, é o Estado lançador. Quem foi o Estado lançador nesse caso? Aonde a SpaceX lançou? Estados Unidos. Então, ele seria corresponsável. Mas também pode ter uma corresponsabilidade com a empresa que vendeu o satélite, pode ter uma corresponsabilidade com a própria Visiona aqui no Brasil. Se acontecer alguma coisa que você falou que é uma empresa de fora que faz esse rastreio, né? Alguma coisa um problema de rastreio que venha cair o satélite por um erro deles, também pode ser responsabilizada, mas se a gente pega a letra fria da lei internacional que a gente tem até hoje, o primeiro responsável que vai ser acionado pode ser os Estados Unidos. E depois vai ter, ele tentar reaver, que nem tem a legislação interna deles, que fala muito disso, né, que pode ter essa corresponsabilidade, acionar a empresa privada depois, para reaver esse dano que ele teve por uma responsabilidade do outro. Realmente um imbróglio, porque a gente não tem nada escrito, nada regulado de como isso se daria.
A gente vai vendo isso no dia a dia, isso vai surgindo e tem as especulações na academia, né? Que estão tentando levar uma questão de aumentar essa responsabilização para empresas privadas, mas a gente não tem nada fixo. Mas, nesse caso, o que provavelmente aconteceria é se acionar o país que lançou. Provavelmente os Estados Unidos pode acionar a SpaceX se for alguma coisa errada, pode ser corresponsabilizado também a própria Visiona, porque quando faz esse registro, né, coloca os estados lançadores, né, e quem produz o objeto também é considerado como corresponsável. Então, realmente, realmente você falou, é um imbróglio que a gente não tem uma resposta com certeza, que nem se eu chego e falo para você hoje, com certeza, não pode colocar armas de destruição em massa no espaço. Isso eu tenho com certeza, está escrito, está assinado por 111 países, já virou um costume internacional. Agora, com relação à responsabilização, principalmente de entes privados, tem as teorias, mas nada fortemente colocado, né, como força de lei. Mas é assim que surge, né? As questões vão acontecendo, vão virando costumes e depois é codificado. Mas é muito importante essa questão, você ter posto isso, porque você falou do precedente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem essa legislação interna. E é focado justamente para a atividade privada espacial, né? Que eles já viram a importância e a necessidade disso. Então, isso ajuda a trazer benefícios econômicos, né? Porque aumenta a segurança de investir. E tem vários artigos falando que o que você investe realmente é muito alto no setor espacial, tem um retorno social até 6 vezes maior. Então, quando alguém chega e fala que não tem por que investir no espaço porque a população está morrendo de fome, é porque não entende que se investir no espaço, além de dar protagonismo para o país, traz benefícios econômicos, traz dinheiro. Pode não ser a curto prazo, né, em um ano, mas vai trazer dinheiro e vai melhorar muito. Vi de Índia. Sim, vi de Índia. A gente estava no mesmo patamar há uns anos atrás. Olha como com investimento, com regularização, aonde eles estão, né? Eles conseguiram lançar um rover para a Lua, está preparando o primeiro astronauta deles, né, para lançar, isso é tudo voltado para eles, não vão usar uma outra escola para fazer esse lançamento. Então, assim, a gente tem capacidade, né? A gente tem, que nem eu falei, a questão geográfica, os lugares de formação nossos são muito bons, os nossos cientistas são reconhecidos nesse setor, são muitos, e vários, assim, a gente tem a famosa fuga dos cérebros, né, que todo mundo já ouviu falar, tem gente que está se formando, e se forma numa instituição pública, tá? Então, é dinheiro público que está sendo gasto, a pessoa se forma, chega aqui, muitas vezes não tem para onde ir, porque é um setor que não está recebendo o investimento que deveria, e acaba sendo convidado para ir para outro país, para ganhar bem. Eu tô assim, bem animada por ver isso começar a ser discutido, porque até, assim, sei lá, 2 anos atrás, que eu posso dizer, não escutava nada a respeito disso, né? E, de repente, agora tá um boom, tem muitas pessoas falando sobre isso, tá crescendo dentro do país, porque, assim, internacionalmente isso já tá há um tempo maior, mas, assim, isso está começando a ser discutido dentro do país, e eu acho que a gente precisa agir, né? Não só ficar com tanta discussão, mas agir também. Uhum. E aí, quando a gente fala sobre isso, a minha dúvida não sei se você vai saber me responder, mas com certeza você vai, né? Mas vamos supor, aconteceu essa situação toda. Porque, por exemplo, no caso dessa empresa nos Estados Unidos, ela foi julgada e tudo dentro dos Estados Unidos, porque tinha uma legislação. Mas quando uma coisa acontece que afetaria outro país, aonde é esse... Vamos supor, aonde essa denúncia é feita, aonde essa discussão acontece, assim? É na Corpus? Aonde? Tipo assim, porque é num país, é no outro, é num país neutro? Na verdade, se essa questão que nem envolve, tipo, essa questão dos Estados Unidos envolveu a justiça interna de lá, provavelmente porque a legislação interna deles fala isso e a empresa privada aceitou essa legislação interna quando começou a operar lá. Mas agora, quando é uma questão que envolve, por exemplo, 2 países, a gente tem todo um caminho que se percorre, que primeiro é a identificação, tá? Ocorreu um dano, ocorreu um problema. Quem é o Estado lançador? Quem foi o responsável? Achando o responsável, o primeiro caminho que a gente sempre vai usar nas relações internacionais é tentar o acordo diplomático. Principalmente porque, por ser, mesmo que tenha no tratado, já é uma coisa que está um pouco acima do tratado, essa questão, né? Que acaba virando um costume internacional. Mesmo que a pessoa não seja signatária, o Estado, muitas vezes é uma regra que está tão aceita rotineiramente no direito internacional que ela meio que vira regra para todos.
E essa questão da responsabilização é uma delas. Então, o primeiro ponto sempre vai ser a tentativa desse acordo diplomático. Na grande maioria das vezes, 99% das vezes, tem dado certo. Aí acaba, tipo, devolve o objeto, paga aqui. Não dando certo, a gente tem o segundo ponto, que é a resolução de controvérsias alternativas, né? Resolução alternativa. Que não é você ir para um judiciário, não é você ir na frente de um juiz. É você pegar um árbitro, alguém que é especializado nesse assunto. Então, pode entrar aí pessoas especializadas em direito, em engenharia, que vai analisar a situação e vai falar, ok, isso aqui aconteceu, por exemplo, que nem eu falei das responsabilidades que são diferentes, né? Isso aqui aconteceu no espaço exterior. Então, lá, vai ter que provar a culpa. Então, o país A que está reclamando, você consegue provar a culpa do país B? Não. Então não tem indenização. Ou então, não, isso aqui aconteceu no espaço aéreo. Então, já é caso que não precisa provar culpa. Então, Estado B, você tem que arcar com essas consequências. Como é que a gente vai chegar nesse acordo para arcar com as consequências? Dá a sua proposta. Então, tem essa tentativa de resolução desse conflito sem envolver o judiciário. E, em última instância, a gente pode acionar, se for entre estados, a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ela tem essa função dela, julgar controvérsias entre estados. Tanto é que a competição que eu participei é sobre isso. São 2 estados fictícios que tiveram um problema espacial, não conseguiram chegar em acordo diplomático, em acordo por essa resolução, e eles levam o caso para a corte. Então, a gente tem que fazer a defesa tanto de um país quanto para outro. E quem vai julgar isso vai ser a Corte Internacional de Justiça, com os juízes que estão lá naquele momento, e muitas vezes o que é decidido num caso, né, na Corte Internacional de Justiça, meio que vira o que a gente chama de jurisprudência. Então, vai virar o que tem que ser seguido daqui para frente. Então, esse seria o caminho entre países, né? A primeira tentativa, reconhecer quem é o culpado, né? Ou quem é o dono, né? Do objeto que fez o dano. Segundo momento, tenta a questão diplomática. Terceiro momento, uma resolução alternativa de controvérsia. Muitas das vezes a arbitragem que é colocada. Temos até brasileiros na parte de direito que atuam com isso. E nada disso deu certo. Como último momento, é a questão da Corte Internacional de Justiça. A gente tem até vários casos já interessantes com relação à disputa de países, né? Tem uma que é bem famosa, não sei se você já ouviu falar, entre a Venezuela e os Estados Unidos, com uma questão de satélite. Foi um satélite que a Venezuela lançou, registrou bonitinho na ONU, mandou com todos os dados, e lançou um satélite que tinha uma frequência específica, e que nessa frequência eles tocavam o hino venezuelano. Uhum. Só que na mesma frequência já existia um satélite americano que tinha dados sensíveis militares. Aí os americanos foram lá tentar ouvir, só ficava escutando o hininho, e falou, gente, de onde é essa música? E descobriram que era da Venezuela. Aí eles foram, tipo assim, lá no Copos, né, falou, gente, na ONU, que é a alternativa, tentaram diplomaticamente, falou, não, a gente tá certo, né? Tô no meu direito, não é território de ninguém, eu posso lançar um satélite se eu seguir as diretrizes, né? Uhum. Aí eles foram tentar o segundo passo, que é essa tentativa de resolver essa controvérsia por pedir para a ONU, ajuda a gente, né? Porque tá acontecendo isso, tá na nossa frequência, são dados sensíveis nossos, a gente precisa ter acesso. Aí a ONU falou, beleza, vou ver. Aí a ONU começou a pesquisar e falou assim, então, cadê seu registro desse satélite? Estados Unidos. A Venezuela tem. Ela tem autorização para estar aqui. Eles me mandaram tudo. Cadê o de vocês? Uhum. Aí os Estados Unidos falou, gente, foi mal, vou tirar meu satélite de lá. Não tem muito o que fazer, né? Tá fora da legislação internacional. Eles não fizeram o básico. Então, quem teria mais direito nesse caso seria a Venezuela. Então, assim, acontece muitas controvérsias. A maioria resolvida de forma diplomática também, entre conversas, né, entre os países, mas a gente tem todo esse processo aí para até chegar no finalmente, que é a judicialização, né, do caso para a corte. Isso me faz lembrar o trabalho o Team Project que eu participei durante a SSP, que foi Space Situation Awareness, né, e On-Orbit Collision Avoidance, né? Então, no ponto que a gente começou a pensar nisso, né, de princípio,
como a gente vai tratar o lixo espacial, que ou objetos no espaço, não vou falar só lixo espacial, né, mas objetos no espaço. E assim, tem um monte de coisa, por exemplo, tem parâmetros científicos de órbita, de determinação de órbita, tem o parâmetro que seria o próprio space weather, né, que é a climatologia do espaço que interfere no posicionamento do satélite, no funcionamento do satélite. Tem esse contexto todo que é o environment, né, desse local onde o satélite está. E aí a gente tinha tudo isso, vamos supor que a gente tivesse tudo isso calculado, vamos supor, matematicamente eu sei onde meu satélite está, coloco bonitinho, tenho controle sobre informações do clima, que aí, olha para você ver como você falando para mim, já veio na minha cabeça, assim, hoje a gente tem esses dados abertos sobre o clima do espaço, mas e se a empresa resolver falar, não, a partir de agora eu tenho meu satélite de monitoramento do clima, o dado é meu, você faça o seu se você quiser, e se você vai lançar satélite, você precisa disso, se você não tem isso, o problema é seu. Olha para você ver como que podem surgir nuances complexas nisso. Mas, Sim. bom, voltando aqui, né, para o nosso trabalho, e aí de repente, a gente parou e pensou, como a gente conseguiria fazer isso a nível mundial, visto que você precisaria primeiro ter esse acordo de todo mundo aceitar, porque o espaço não sendo especificamente de ninguém, é como você querer dizer qual é a regra de trânsito do espaço, né? E tem que ser funcional para todo mundo. Só que eu tenho um satélite que eu não quero que você saiba a posição do meu satélite. Então, eu não quero colocar o meu satélite no seu Waze ali para você saber onde ele está e poder desviar dele. Porque daí você vai saber onde ele está. Porque pode ser que aquele país não queira colidir com aquele satélite, entendeu? Sim, então, sim. quem que vai gerenciar tudo isso? E aí a gente parou e falou assim, meu Deus, como a gente resolve isso? E aí a gente parou e pensou, bom, tem que ter as legislações internas de cada país, que a gente está conversando aqui. Essas legislações sendo resolvidas internamente, aí a gente pode trazer essa para um nível acima, que é mundialmente. Mas daí, mundialmente, entra outra questão. Eu quero disponibilizar, dizer onde meu satélite está? Aí você não tem isso. E aí a gente traz um problema que é a sustentabilidade do uso do espaço, né? E como que a gente faz essa proteção do ambiente de espaço? E eu vou te puxar aqui para uma cilada. Porque, por exemplo, o próprio Elon Musk, quando fez o primeiro lançamento da Starship, né, na tentativa, o quanto ele destruiu o espaço próximo ali, que tudo bem, é solo americano, mas o quanto que ele deixa de lixo, ou o quanto ele polui a atmosfera durante esse trânsito. E depois os objetos que ficam no espaço por conta desses lançamentos consecutivos que vão deixando debris e lixos espaciais ali e que a gente não tem como controlar, porque é fácil quando tem controle sobre o satélite, mas quando não tem. Que salada mista, que pepino tem, e te entrego com carinho, Natália. Como fazer a sustentabilidade? Essa questão da sustentabilidade. Aliás, sustentabilidade no espaço, no âmbito geral, posso até falar do outro ponto, a gente não tem nada para variar regulado, né? Sim. Porque essa questão dos detritos espaciais, a gente tem que pensar assim, que lá na década de 50, 60, 70, gente, o pessoal achava que era infinito, né? Dava para ficar colocando, ninguém ia colocar tanta coisa lá em cima. Como assim, né? Ninguém ia ter. Então, a gente não tem nenhuma legislação vinculante de como lidar com isso. O que a gente tem atualmente são diretrizes que são feitos por acadêmicos, né? Que a gente chama de building blocks, né? Que são alguns blocos de estudo de como lidar com essa situação. A ONU fala que esses building blocks, essa orientação é muito boa e deveria ser seguido pelos estados, mas como eu falei, não é vinculante. Então, não tem uma lei. É sabido realmente que isso acho que é um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia, né, na questão espacial, porque antigamente não tinha uma preocupação do que você faz depois que o satélite fica sem bateria, você não tinha obrigação de tirar ou levar para uma órbita morta, nem nada disso, né? As colisões que aconteciam, e sim, existem colisões propositais, né? Tanto é que volta e meia traz umas controvérsias entre países, um falando que foi proposital, outro falando tipo assim, foi mal, calculei errado. Mas a gente sabe que às vezes no fundo é proposital. Então, assim, realmente é um pepino gigante, né? A gente não tem uma diretriz que possa vincular o Estado, obrigar, não tem um tratado falando o que ele deve fazer. A questão de ter algumas legislações internacionais que falam como lidar com isso, né? Como existem legislações de alguns países que falam a necessidade de quando você já lança um objeto espacial, você já prevê como vai fazer a reentrada dele, ou
levar para a órbita, que a gente fala de órbita morta, né? Para não ficar ali, principalmente na órbita baixa, que é onde tem a maioria dos satélites, a gente precisa, né, desse espaço, porque a gente é dependente dessa tecnologia. Existem países que têm isso, mas a gente sempre tem que pensar que cada país pode entender de um jeito. E isso nunca é bom. E se um país faz e o outro não faz, fica muito pequeno, né, com a dimensão do universo. Então, o ideal seria mesmo ter uma resolução internacional, que não temos. Temos essas diretrizes. O que é bom, por um lado, é que, assim, o assunto está sendo cada vez mais falado e está sendo entendido que isso é um prejuízo. E isso é um prejuízo até financeiro para algumas empresas, perder satélite, gasto para mudar o satélite, da onde ele está de órbita, até a estação espacial, faz não sei quantas modificações de rota por ano para conseguir desviar disso. O risco para astronautas quando estão fora da estação espacial também. Então, são vários problemas, né? Imagina um detrito atingir um satélite que é responsável pelo nosso GPS, todo mundo ficar sem Waze. É um prejuízo muito grande, é caótico até, né? E uma saída que eu vejo que é interessante, quando a gente não consegue fazer esse acordo internacional, é a visualizar o benefício financeiro que pode trazer a limpeza espacial. E eu falo isso porque já existem empresas, se não me engano, tem uma japonesa e uma de Luxemburgo, que o objetivo dessas empresas é fazer limpeza espacial. Então, o que elas fazem? Captura de detritos. Através de braços robóticos de alguns satélites, tudo. A função delas é capturar detritos que não conseguiram tirar por N motivos e trazer de volta para a Terra. Então, a gente vê assim, quando começa a ter uma questão que dá um lucro financeiro, traz um outro interesse também, né? Começa a ver que vai atrapalhar o meu ganho, vai atrapalhar a minha vida confortável e eu posso lucrar com isso. Então, isso possivelmente pode ser uma saída mais plausível a curto prazo do que sentar vários países e chegarem a um acordo. Por outro lado, a gente não pode descartar completamente a questão da legislação nacional, porque como você mesmo falou, né, o caso dos Estados Unidos, que foi julgado porque a empresa não seguiu certas diretrizes que, no final das contas, são diretrizes de sustentabilidade. Uhum. Então, tem isso também. As empresas querem operar, ok, mas já põe no seu custo o retorno. Já põe no seu custo o retorno do objeto, tudo. E começa a direcionar como vai ser essa nova atividade para tentar mitigar essa questão dos detritos. Mas, sim, é um problema sério. A gente está caminhando a passos lentos, mas estamos com algumas saídas. Todo mundo só pensa na legislação internacional, porque é a mais ideal. Mas enquanto não chega esse momento ideal, a gente está tendo algumas saídas tentando, né? Estudos mostrando diretrizes, como tem que agir, visualizações de que isso pode ser uma atividade lucrativa, essa limpeza espacial, entendimento da própria empresa, né? Da necessidade de fazer isso por legislação interna, e também porque hoje em dia a maioria das empresas ela tenta se adequar no ESG, na questão do ESG, né? Oh, meu Deus. ESG no Brasil, ESG lá. Que é a questão de ser sustentável em vários aspectos, né? Porque pega mal para a empresa, né? Tipo assim, quem é o filme, né? Você saber que você tá lá colocando um monte de detrito, aí chega isso para o público, o pessoal para de consumir. Somado a isso, a gente tem já algumas regulamentações que tentam brecar isso, né? Mas a gente não tem uma real fiscalização. Por exemplo, quando o Elon Musk quis lançar a constelação de satélites dele, que tem vários problemas de sustentabilidade envolvendo isso, né? Mas vamos pegar primeiro a quantidade de objetos lá, né? Ele precisou ter um registro nas Nações Unidas de cada espaço que ele ia ocupar. E na época ele chegou e pediu assim um número absurdo de spots, né? De lugares para ele. Aí a ONU falou: não. Ué, espaço não é só seu. Você vai ter até tanto. Então já era para ter muito mais coisa lá, né? A gente tem essa tentativa ainda com o que a gente pode, com o que a gente já tem regulado, de tentar mitigar. Mas é um trabalho árduo e é um caminho que a gente vai ter que percorrer aí. Esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia, voltado à sustentabilidade, né? E até indico todo mundo procurar no YouTube, que tem, né? Um videozinho que eles mostram a quantidade de detritos que tem em volta da Terra, desde quando começou até hoje, né? É um pouco assustador você pensar que
não tá trombando toda hora e não tá caindo na nossa cabeça a quantidade que tem. Não, e assim, o que é pior é, pelo exemplo que a gente teve de uma colisão significativa de um satélite Cosmos e o Iridium, né, lá há anos atrás, a quantidade de detrito dessa colisão gerou mais de 2.000 detritos identificáveis, porque tem uns que a gente nem consegue enxergar, tá, gente? E assim, se isso acontece e a gente tem uma síndrome, um efeito Kessler, né, que é uma síndrome Sim. Kessler, que é um efeito de cascata, né, dessas colisões, a gente pode comprometer o espaço assim de uma forma que a gente não consiga usar ele mesmo por um tempo, entendeu? E esse tempo não é curto, é décadas, né? Então, assim, eu vejo que é assim, a tecnologia ela é interessante, porque, tipo assim, ela cria os problemas e ela também corre atrás de tentar encontrar soluções. Então, você vê essas empresas de clear, né, de clear space, né, de tentativa de limpar o espaço também vão avançando também. Então, tipo assim, o problema aparece, a gente vai tentando encontrar a solução, o problema aparece, a gente vai tentando encontrar a solução. Mas tem um problema, Natália, que eu não, que uma coisa que eu ainda não consegui equacionar, eu acho que não tem solução, particularmente eu acho que não tem solução, mas eu vou devolver para você. Mas, por exemplo, a estação espacial, ela foi sendo mantida desde quando ela foi concebida, né, lá na década de 70, sempre com o ser humano no espaço, porque para os Estados Unidos ter essa soberania de estar sob o controle de uma estação espacial é extremamente importante para eles, né? Hoje a gente tem a China também com a Tiangong, né, com uma nova estação espacial, e os dois ali. Só que a estação espacial americana, ela tá vencendo o prazo dela de vida, né? Ela tá ficando velhinha, daqui a pouco ela vai começar a dar problemas que não tem mais como você manter ela lá. E aí, por isso, os Estados Unidos, né, fez lá todo um processo para poder criar as estações espaciais comerciais, estação espacial comercial, né? Então, tem umas empresas que já ganharam o direito de uso dessa estação. E aí virou um problema para os Estados Unidos, que é o quê? Tudo bem, vai ter essas empresas, é privado, mas eu quero que tenha um americano constante, frequente lá no espaço, porque é uma questão de eu tenho um americano, soberania espacial, ou seja, ele não entende o espaço assim, tipo, tão livrezinho. Tem que ter, porque senão ele sabe que ele perde, vamos dizer assim, a segurança nacional dele de ter um americano lá. Mesmo, ele já sabe que a China está lá. Você imagina se não tem nenhum americano no espaço e só tem estação espacial chinesa, né? Visto essa polarização que existe. E a gente está falando isso da estação próxima aqui. Mas essa corrida nova para a Lua, né? Está trazendo uma nova nuance. Que a cada dia você vê um país falando que vai colocar o homem primeiro na Lua. E eu não acho que assim a corrida que começou lá atrás entre União Soviética e Estados Unidos, que foi superada, os Estados Unidos chegou primeiro. Hoje, ela teria uma nuance um pouquinho mais complexa, né? Por exemplo, foi falado esses tempos atrás que a intenção da Rússia e da China era construir, inclusive, uma estação de energia nuclear na Lua. Coisas que a gente já falou, não queremos armas nucleares na Lua. Será que sabe? E aí os Estados Unidos, não, eu preciso chegar primeiro. Mas a China falou, não, eu vou colocar lá. E aí, assistindo série, eu não sei se você já ouviu falar de uma série chamada For All Mankind. Sim. Né? Ela fala sobre, ela traz um aspecto assim, vamos dizer assim, de predição do que poderia ser isso, né? E aí ela fala, chegou os dois lá, divide a Lua no meio. Ou seja, aquela regra de que tipo era de todo mundo já não existe, mesmo porque a gente sabe que a China não é signatária do Acordo da Lua, né? Então, acho que a Rússia também não é, né? Então, acordo que eu digo assim, de exploração e extração de recursos, já não tá mais bem equacionado tudo isso. Natália, o que nós estamos fazendo? Como será o homem na Lua nos próximos anos? E como que a gente vai resolver isso? O que o direito espacial tem? Ou qual é a sua sugestão, talvez, que talvez não tenha solução, mas talvez tenha uma sugestão da sua parte de como essas nações poderiam trabalhar juntas, né? Na verdade, assim, já tem vários estudos relacionados a esse aspecto de como vai acontecer essa possível colonização, né? A gente pode pôr desse jeito, né? De se entender que os Estados Unidos sempre querem ter o protagonismo, qualquer país, né? A gente sempre tem que lembrar que, por mais que a gente fala que o uso do espaço tem que ser pacífico, tudo que é espacial é dual, no sentido que tudo
pode ser civil, mas também pode ser usado para questões militares, né? Até o fato de você pegar, por exemplo, um satélite de telecomunicação seu, seria estritamente civil, e você saber que do lado tem um satélite do seu inimigo que está gravando dado militar, e você usar esse satélite para chocar com o outro, para eles perder os dados. Então, assim, é tudo dual. Então, ninguém vai abrir mão fácil. É uma questão de segurança nacional. Tanto é que tem alguns países que, para você trabalhar até em empresas privadas do setor espacial, você tem que ser cidadão desse país. Sim. Então, a gente não pode ser inocente de achar que é tudo tranquilo, que nunca vai ter nada que envolva esse setor da parte militar. Não é assim, né? Essa questão de colonização, de mandar pessoas de volta para a Lua, ou mandar a primeira pessoa para Marte, a gente sabe que já está ocorrendo, né, essa nova corrida. É um projeto, por exemplo, que os Estados Unidos têm, que é o Artemis, que é de levar o homem de volta para a Lua, não é para morar lá ainda, mas é justamente para o homem pisar novamente na Lua, e vai levar o primeiro homem negro, a primeira mulher para fazer essa atividade. O Brasil é signatário desse projeto Artemis, né? A gente vai ter algumas funções específicas, né? Foi assinado alguns anos atrás. Mas, por mais que pareça uma situação assim que começou agora e a gente nunca discutiu isso, o direito, a sociologia, outras ciências humanas e outras ciências como a arquitetura, por exemplo, vou chegar lá, já vem discutindo como vai ser feito isso, né? Um exemplo disso, a gente tem uma ONG que chama Moon Village Association. Também ela tem uma aqui no Brasil, e elas lutam justamente por essa questão. Ok, provavelmente é inevitável que vai ter alguma presença humana na Lua. Não pode ser do jeito que a gente está pensando, né, de realmente ter uma cidade, mas alguma presença vai ter. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que lembrar que, embora esses países não sejam signatários do Tratado da Lua, eles são do Tratado do Espaço. Então, isso não muda o fato que o espaço e os corpos celestes, que lá fala nesse primeiro tratado, é de incumbência de toda a humanidade. Então, qual que é a solução possível que a gente tenta buscar e convencer os países a buscar também? É usar a Lua, asteroides, Marte, como se fosse a Antártica. Então, a Antártica também, para quem não sabe, é do mesmo esquema. Ninguém é soberano, e nunca vai ser, porque é importante para a humanidade toda, o que a gente consegue extrair de lá, tudo. E tem pessoas que moram lá. Inclusive, tem cientistas brasileiros que passam um tempo lá. Então, qual seria o objetivo dessa nova colônia? Realmente ser uma colônia científica, com especialistas das mais diversas áreas, para realmente fazer estudos científicos, para tentar trazer benefícios para a gente. Avanços tecnológicos que tragam benefícios para a gente. Então, na verdade, seria como se fosse um acordo entre os países para todo mundo morar lá de forma pacífica e não ser soberano naquilo. Isso é o ideal, a gente sabe, mas a gente não tem muito controle do que os países pensam ou como eles agem. Então, é um trabalho que a diplomacia de todos os países, os diplomatas vão ter que trabalhar muito para chegar num consenso, né? E não deixar acontecer de levar para um outro lado. Eu acho que no primeiro momento realmente não vai acontecer, vai ter realmente essa cooperação, porque é isso que o próprio Tratado do Espaço fala, né? Que tem que haver essa cooperação internacional, essa troca de tecnologia, mas é sempre um liame, né? Que a gente não pode fechar os olhos e pensar que não precisa estudar tudo sobre isso, que não precisa ser discutido entre os países, que não precisa sentar numa mesa de negociação e conversar, explicar prós e contras e tentar manter os ânimos mais apaziguados para essa questão de realmente ocorrer essa cooperação e não uma imposição soberana. É um trabalho bem árduo, que começou agora, porque agora está ficando mais plausível tudo isso, né? Mas é um trabalho que já começou e a principal saída é essa, deixar a Lua e demais corpos celestes com o mesmo esquema, as mesmas relações que a Antártica. E a gente torce para dar certo, né? E você está falando isso, e eu vou te dizer, assim, uma coisa que às vezes eu costumo falar pro pessoal, assim, para os meus seguidores, assim, que a gente se preocupa com alien vir para a Terra, né? Tipo assim, a gente fica falando, não sei o que, tem alienígena, vai vir para a Terra, como vai ser? E aí a gente esquece que a gente está querendo se tornar alien em outros planetas, e a gente saindo daqui e indo para outros lugares, nós seremos as pessoas que estaremos invadindo o espaço de outro exploradores. ambiente, seremos os alienígenas para outros planetas, né?
Então, assim, não necessariamente significa que a gente vai encontrar um planeta habitável, qualquer coisa habitável, não, que tenha vida, né, na forma como a gente Uhum. concebe a nossa, mas não deixa de ser você explorando um outro bioma, um outro ambiente, um outro lugar, e você usando ou explorando aquele local, que a princípio não é seu, que você pode comprometer o que aquele lugar viria a ser no futuro. Então, é bem complexo tudo isso, né? A gente viu como foi as explorações, as colonizações que aconteceram aqui dentro Uhum. da Terra e o impacto que isso trouxe em tudo, e agora a gente está indo aí para o espaço. Vamos continuar seguindo isso. E, Natália, é, vamos encaminhando agora para o fim, porque eu já estou bastante tempo aqui falando com você. E eu queria saber o que, que você aconselharia para as pessoas que são interessadas no campo do direito espacial, aí, uma pessoa que tem interesse, gostaria. Quais são, o Uhum. que você aconselha para essas pessoas? É onde está? Bom, eu acho que se você tem uma formação em direito ou uma outra formação na parte de ciências sociais, eu acho que o primeiro passo primordial é você ter uma boa base de direito internacional público. Porque, querendo ou não, você sempre vai ter que voltar para o básico do direito internacional para conseguir entender essa questão do direito espacial. Hoje em dia, né, ainda bem a gente acha bastante material sobre o direito espacial na internet. A maioria não são muito complexos e algum tem alguns equívocos, mas mesmo assim existem séries da TV Justiça que falam sobre isso para você realmente entender se é esse o seu interesse, né? Tem cartilhas com ideias iniciais do que seria tanto a atuação do advogado quanto que seria o direito espacial da OAB da Seccional de Santos, que você acha online de graça também. Você vê nesses documentos e falar assim, não, realmente eu quero, eu tenho uma paixão pelo espaço. O segundo passo é realmente fazer uma especialização específica. No Brasil, a gente só tem um lugar, que é a Católica de Santos, mas existem vários lugares fora do Brasil que valem muito a pena, né, se você tiver a oportunidade. E uma coisa primordial, felizmente ou infelizmente, né, é você ser adepto de outro idioma, falar outro idioma, principalmente o inglês, porque, querendo ou não, é uma atividade que necessariamente você vai estar lidando com pessoas de outros países, mesmo que você vire um advogado privado do setor espacial aqui no Brasil, por exemplo, vem uma empresa lançar, você vai ter que lidar com um contrato em inglês e português, no mínimo. Uhum. E a maioria dos materiais também ainda são em outro idioma, ainda são em inglês, né? Porque, embora o direito espacial esteja previsto na nossa Constituição, se vocês olharem o artigo 22, está previsto, né, a questão do direito espacial, não é difundido. Eu tenho certeza que se eu conversar com todo mundo que fez direito aqui, ninguém nunca ouviu falar disso, É. né? Então, esse é um ponto primordial, né? Falar o inglês, né? Começar a aprender, e se você tiver interesse em buscar uma pós, ainda bem que a gente já temos uma pós aqui no Brasil, né, em português, tendo oportunidade e estudar fora, mas ter uma boa base de direito internacional público vai te ajudar até em outras questões se você quiser futuramente advogar no setor, porque você tem que saber todos os pormenores que a legislação traz com relação às atividades no espaço, que não vão ser as mesmas das atividades, por exemplo, no rural, ou no espacial, ou em qualquer outro setor, mas, no fundo, você vai ter que entender, por exemplo, de uma área do direito privado. Então, você vai ter que entender da tributação voltada para esse setor, do contrato voltado para esse setor, da negociação para esse setor. Então, acho que esses seriam os principais caminhos, né? Começar a ler e entender realmente se essa é uma área que você realmente tem paixão, se especializar, né? Se alguém quiser uma dica, eu posso passar de lugares que tem tanto no Brasil quanto fora, falar outro idioma e ir atrás das oportunidades, que são muitas, porque tem pouca gente. Como eu falei, foi uma área da academia que me abriu muitas portas. Sim. Eu vou pedir para a Natália depois deixar comigo alguns links que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, vocês podem vir aqui na descrição, acessar esses links, e aí vocês vão para alguns desses lugares que ela vai conseguir, né, mostrar nesse momento. Mas, gente, abre aí. Eu, particularmente, Natália, acho que negar a exploração espacial agora não dá mais tempo para você fazer isso.
Então, até mesmo quem hoje está voltado para o comércio dentro das empresas na área de direito, já tem que começar a correr atrás disso, porque eu não vejo mais como uma empresa fugir muito do que vai ser o futuro, que é da exploração espacial. Quase todo mundo vai precisar usar o espaço de alguma forma. Então, o direito espacial, ele tende a aumentar muito mais. E quem tiver alinhado ou indo nessa direção, vai ter mais oportunidade, como você mesmo está dizendo, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente algumas reflexões aí sobre o futuro do direito espacial, o seu papel na promoção de uma exploração espacial justa e sustentável e o papel da mulher também em todo esse cenário aí. Primeiramente, eu vou falar que eu concordo com você, né? Não tem mais como fugir. Tanto é que atualmente já está surgindo algumas vagas em escritórios, né? Pedindo especialização em espacial, né? Está crescendo muito o número de empresas. A maioria das empresas que já trabalham com o setor de aviação estão abrindo outras empresas que são voltadas para o setor espacial. Então, é um mercado que está crescendo. E não é uma questão assim que talvez vai crescer. Está crescendo, a gente já é dependente, já tem movimentos em Brasília para criar leis nacionais com relação a isso, já tem projetos de lei, já tem projeto de lei para fazer incentivos de imposto de tributação para trazer mais empresas para cá. Então, assim, está caminhando. Até mesmo aqui, né, que a gente fala que não é um tema muito divulgado, direito espacial, a gente já tem projetos no Senado e na Câmara que estão buscando essa melhoria. O fato mesmo, falando só em âmbito Brasil, né, da gente ter começado a questão da privatização de Alcântara também, já é um forte indicativo que está mudando esse mundo e vai ser cada vez mais empresas privadas lidando com isso, né? Sem contar que a gente sempre tem que lembrar que a gente já é dependente da tecnologia espacial. A gente já usa, né? As pessoas quando chegam e perguntam para mim, por que estudar direito espacial? Advogado vai virar astronauta? Falou, não, porque você chama um Uber, não chama? Então, se você chama um Uber, você está usando uma tecnologia de espaço. Então, assim, a gente tem que ver que a gente já está muito envolvida com isso, né? E que já está acontecendo e que está acontecendo de uma maneira muito rápida, que até assusta as pessoas. Quando eu começo a falar que já existem projetos de estudo para minerar asteroide, que eles já sabem que asteroide tem que tipo de minério, qual vai ser a vantagem, isso é uma realidade, né? Isso não é fruto da minha cabeça. Então, assim, é um ramo que vai se expandir. Quando você é o pioneiro, fica muito mais fácil de você galgar posições melhores, né? Então, se é uma área que realmente te interessa, vale a pena investir nela. Com relação à mulher no setor espacial, essa foi uma das coisas que mais me deixou feliz quando eu comecei a entrar nesse ramo, porque, embora meus professores, primeiramente, todos fossem homens, né? A maioria das minhas colegas que estudaram, que a gente, no Brasil, com formação no Brasil, a gente só tem 9 pessoas, eu sou uma delas, com especialização feita aqui no Brasil, na parte de Direito e Política. A maioria da turma era formada de mulheres. E a gente, até hoje, teve um tratamento muito igualitário aqui no Brasil. Lógico que não é perfeito em qualquer lugar do mundo, mas, em via de regra, a questão do direito espacial está tendo uma influência muito grande de mulheres. E isso me deixa muito, muito feliz. E é um ambiente, assim, que, até o presente momento, as questões que eu e minhas colegas tiveram foram muito pontuais, da questão de não ser ouvida, não ser observada. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, você saber que existe uma área em que tem uma predominância feminina e uma área que, primeiramente, eu tenho certeza que a maioria das pessoas pensam que deveria ter uma predominância masculina. E não está não acontece, e tem várias pessoas, inclusive mulheres brasileiras, que têm um protagonismo fora do Brasil nesse setor. Como a Maria Helena Rolim, né, que deu aula em Oslo, Portugal. É muito importante a gente ver isso e usar isso como inspiração, né? E eu acho que era essas perguntas, né? Deixa eu te responder mais alguma coisa? Não. Agora eu vou fazer um jogo rápido com você, assim, surpresa, que você não sabe. Ai, meu Deus. Mas vai ser bem, bem fácil, assim. Você tem um sonho com relação... Um sonho seu a ser realizado? Voltada para o setor espacial? Isso. Conseguir algum dia ter uma dedicação 100% para o setor jurídico de uma empresa brasileira.
Uma empresa que já existe ou que vai existir ainda? Eu vou incluir isso no meu sonho, hein? Que seria muito legal mesmo, né? Muito, E muito você bom. tem algum livro ou série para recomendar para as pessoas? A série que você falou, For All Mankind? The Humankind, é muito, muito boa se você gosta. Eu sou a pessoa dos documentários. Uhum. Então, eu indico um documentário que tem no YouTube, posso até procurar o link depois, que é com o professor Olavo, em parceria com a TV Justiça, e que ele conta todo o histórico da evolução espacial mesmo e como o direito se relaciona com isso. É um jeito muito gostoso de você ter essa pontapé inicial com o direito internacional espacial e saber um pouquinho também da história de toda a corrida espacial, da evolução tecnológica. Eu acho muito importante. E por mais que não seja série, eu acho muito importante indicar também para as pessoas pesquisarem bastante qual é o posicionamento do Brasil com relação a isso, né? Eu fiquei chocada com a quantidade de brasileiros que não sabiam que era o ITA, o INPE, que a gente tem uma agência espacial, que a gente tem um centro de lançamento. Então, pessoas de outros países muitas vezes sabiam mais que os brasileiros, né? Então, eu acho que não é uma série, não é nada, mas pega um vídeo no YouTube para ver, entender qual que é como é que está o nosso país, né? A gente é pioneiro em várias coisas na América Latina e saber usar isso a nosso favor e ser orgulhoso disso, que a gente gosta muito de criticar o país, mas muitas vezes não sabe o que a gente tem de bom e que é muito bom, né? Eu vou dar um spoiler para vocês aqui, gente. Eu vou trazer o Chamon, tá? Já conversei com ele, a gente vai fazer uma live aqui para realmente mostrar o que é a AEB, o que é essa grande agência espacial brasileira, o que ela significa, para vocês entenderem, né, a participação do Brasil no setor aeroespacial. Então ele vai vir aqui no canal também para a gente conversar, tá? Então fica a dica aí para vocês continuarem aí, tá? E Natália, você iria para o espaço? Até onde você iria? Se você disser que iria. Olha, antes de começar a estudar o setor espacial, nossa, queria muito morar na estação espacial. Até que eu tive uma aula com uma médica, que inclusive é brasileira, mas ela atua em Londres, que ela é especialista em medicina espacial, então tratamento de astronautas, e também tem outras pesquisas que ela faz, que leva questões médicas para fazer uma pesquisa na estação espacial, que tem vários benefícios, e acaba chegando para a gente. E ouvindo a história de alguns astronautas, e de consequências, né, que tem físicas, eu começo a pensar duas vezes. Talvez fazer aquele turismo espacial que você atinge o apogeu, vê tudo lá de cima e depois volta. Já é o suficiente. Já é o suficiente, porque, olha, é problema com surdez, de visão, volta com problema muscular. Eu fiquei um pouco chocada, a gente não sabia disso. Mas se tiverem interesse de procurar, nosso corpo foi feito para gravidade, né? Não tem como. Tem interesse de ver lá de cima mais rapidinho, assim, né? Não ficar muito tempo. Pelo menos por enquanto a gente não encontra soluções para essas coisas todas aí que a Natália está falando. Né? Mas é verdade, você sabe, Natália, que isso é muito interessante, porque mostra essa perspectiva de você olhar o espaço de um jeito diferente, né? Tipo assim, tentar criar soluções, como a gente disse, a gente vem fazendo isso, mas de mostrar que, tipo assim, você pode trabalhar com o espaço sem necessariamente querer ser um astronauta. É isso aí. Sim. A gente pode contribuir com o espaço, pode trabalhar, pode melhorar todos esses quesitos de exploração e tal, sem precisar necessariamente ir. E isso pode incluir mais pessoas. Inclui mais pessoas, acho que é inclusivo. Muito. Que nem eu estava conversando, desculpa te cortar, mas que nem eu estava conversando, eu lembrei agora, né? Que eu tenho conhecido que ele é sociólogo, né? E eu estava explicando para ele a ligação, né, da sociologia e economia com o direito. Por exemplo, a própria questão da exploração que você falou, dos recursos, né? Também é uma coisa que a gente não tem uma regularização concreta, né? Vinculante. E se a gente pega, por exemplo, um asteroide que tem um metal precioso específico e começa a explorar, como é que a gente faz com um país que muitas vezes são países emergentes que só tem aquela commodity como principal? Exato. Então tem várias questões que vão surgindo que a gente tem que sempre tentar pensar à frente, né, para já estar chegando com uma solução quando acontecer, mas que a gente vê como tudo é interligado, né? Que é uma das coisas que acontece na série For All Mankind, tá?
Eles Sim. descobrem irídio num asteroide, e aí isso ia mudar toda as commodities, a distribuição de commodities, né, no mundo, e isso influencia na bolsa de valores, que influencia na moeda, porque a nossa moeda tem lastro, e etc. Então, tipo, gente, é Várias muita questões. coisa que pode mudar na vida da gente com esse Muitas estudo questões, espacial. Muita, muita. Vocês não têm noção. E, Natália, como que os ouvintes podem seguir o seu trabalho, entrar em contato com você? Você pode nos contar aí? Eu acho que a principal fonte, né, hoje em dia para todo mundo, tem o meu Instagram, que passo o link para você, mas é Natália Rosa Oliveira, sem o D, tudo junto. Lá eu falo de direito espacial, mas também falo do direito internacional como um todo, né? Como eu falei que precisa ter uma base boa de direito internacional, principalmente público, lá eu explico algumas coisas. E meu LinkedIn, que volta e meia eu também coloco textos relacionados com isso, questão de investimento. Eu vou lançar essa semana que eu estou terminando, voltado para a questão de comércio internacional, né, aduaneiro, uma lei que está em estudo, né? Tudo indica que vai ser aprovado, que já foi em estudo para a Receita Federal para saber o impacto, que vai isentar de impostos de importação qualquer produto relacionado ao setor espacial. E isso é muito interessante. E essa lei está rolando desde 2017, né? Mas a gente sabe as burocracias que são, mas agora está nos estágios finais e está com carinha de que vai ser aprovado, que está tentando fazer uma equiparação com o setor aéreo. Isso ajuda a empresa que está tentando se formar aqui no Brasil, empresas de fora virem para o Brasil, porque quando elas vêm para o Brasil lançar, muitas vezes elas trazem o próprio satélite, tá? E isso tudo influencia, né? Acho que influencia até a gente mesmo, por exemplo, dentro do Instituto, que precisa comprar alguma coisa, né? Sim. Que tem a ver com isso, então influencia. Tudo que tiver relação é para ser zerado o imposto de importação, e isso faz muita diferença. Eu trabalho com a questão de importação, eu sei quanto que é caro um imposto, né? É uma porcentagem sobre um valor que já é alto, imagina. Em dólar. Exato, em dólar, em euro. Sim. Natália, olha, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que seja apenas a primeira vez que você esteja vindo aqui no canal. Com certeza eu vou chamar você novamente, porque, primeiro, fluiu muito bem essa nossa conversa, você tem muita coisa para acrescentar, e aí a gente volta a conversar e vamos falar de assuntos específicos. Eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira e que você consiga trazer aí todo esse conhecimento para o Brasil e para melhorar a nossa legislação interna, para melhorar a aplicação dessas leis aqui dentro do Brasil, fortalecer as empresas e também inspirar pessoas, como você já tem inspirado aqui, e acho que vai inspirar um monte de gente aqui da nossa audiência, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo ao canal. E obrigada pelo convite, estou à disposição sempre que surgir alguma dúvida. Estamos aí, eu vejo que quem atua com o setor espacial, que é de outros ramos, sempre fica com várias dúvidas, né? Então... Sim, a gente tem, porque a gente é novo para a gente, né? E aí é muito bom ter especialistas nisso, sim. E, Natália, Natália, desculpa. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal para vocês estarem aí acompanhando todas essas coisas que a gente vai trazer aqui para vocês. E também não esquece de deixar o like, gente, porque se vocês não deixam o like, ninguém vai saber de tudo isso que a Natália contou, entendeu? Porque tudo não vai entregar. E olha quanta coisa que vocês ficaram sabendo hoje, que vocês não ficam sabendo não, tá, gente? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e continue seguindo. A cachorra dando escândalo. Ele já deu com sua finalização. Cláudia, acabou. Então já, tchau, bom, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal.